Eu vou falar um pouquinho sobre a constelação familiar xamânica, né? Muitas pessoas veem constelação familiar sistêmica, aí aparece constelação familiar xamânica, que é o caso aqui que eu trabalho e é o que eu pratico aqui no meu espaço. Por que constelação familiar xamânica, né? Se nós formos analisar toda a constelação familiar, ela é xamânica. Como eu expliquei num vídeo anterior que eu fiz, todo movimento de conexão, ele é xamânico, né? Toda vez que eu saio do automático e me conecto com o algo maior que gera a existência, eu tô sendo xamânica, eu tô trabalhando o xamanismo, né? E o Bert Hellinger, ele trouxe para nós, de forma racional, o que seria essa prática da constelação. Só que os xamãs, eles já praticam o trabalho com o campo morfogenético há muitos milênios, né? Eles já tinham acesso, né, a esse campo. O que é o campo morfogenético? O campo morfogenético é esse campo energético de comunicação da vida terrestre, né? Se você observar quando tem qualquer catástrofe, sei lá, um tsunami, todos os animais, eles vão se comunicando entre si. Eles têm essa percepção desse campo, né? Coisa que nós, que não praticamos nada, nós estamos com esses sentidos adormecidos, né? A gente fica limitado aos 5 sentidos grosseiros quando a gente não expande os nossos chakras, né? Quando a gente não tem um trabalho ali de nos lembrarmos quem nós somos e nos conectarmos com altas frequências, a gente perde essa capacidade de perceber, né? E ao longo do tempo, a humanidade foi perdendo isso, né? Mas os animais não. Se você perceber, todos eles vão fugir se tiver uma catástrofe. Eles vão se comunicar num outro nível de linguagem, que não é o da nossa linguagem, né? É um outro nível, não é essa linguagem mental, é um outro tipo de linguagem. E os xamãs, eles já navegavam muito bem dentro desse campo, né? E eles já faziam muitos movimentos que podem ser considerados movimentos de constelação, porque eles estavam acessando o campo do inconsciente coletivo ancestral. E é nesse mesmo campo que a constelação atua, né? Só que agora de forma sistematizada, quase que academicizada, né? Que o Bert Hellinger trouxe para nós, porque muitos de nós que estamos tão desconectados, a gente precisa de uma coisa bem formal, bem explicadinha, a gente não consegue mais sentir, né? E a gente não sabe nem como, então tem que vir primeiro pela mente para a gente poder acessar. E eu considero a constelação familiar como um presente mesmo dessa época de transição, né? Antes, quantas vezes nós teríamos que ficar voltando aqui na Terra para liberar certos karmas que foram gerados pelos nossos ancestrais, por nós, né, em outras encarnações. Hoje nós já temos esse conhecimento que está se difundindo de que nós podemos simplesmente olhar aquilo, fazer um acolhimento daquilo, pedir uma liberação daquilo e ser atendido, porque a vida ela sempre caminha para a luz, né? Nós nos perdemos dentro dos nossos processos de sombra, e porque faz parte, né, dessa dualidade aqui desse mundo, né? Nós temos que justamente superar esse olhar e ir além do medo, né? O medo que gera tudo, né? Que gera discórdia entre mim e o meu irmão, o medo de faltar para mim. Aí, medo de faltar para mim, eu começo a praticar coisas que não são legais, começo a tirar dos outros porque eu tenho medo que falta para mim, por exemplo. E isso é tudo uma ilusão, né? Porque a Terra ela é próspera e abundante. Se a gente sai dessa frequência baixa de medo, de escassez, de competição, de violência, a gente começa a receber tudo isso do universo, porque tudo isso está disponível para todos nós, né? Inclusive essas liberações. O fato de que eu preciso sofrer para poder liberar alguma coisa é uma crença limitante, né? Que está até no nosso inconsciente coletivo. Muitas pessoas pensam isso, né? Até na questão religiosa também, está dentro demais de nós, né, do nosso DNA, a questão da punição religiosa, né, que eu vou ser punida por Deus, né, e Deus é pura luz e Ele nos perdoa a cada fração de segundo, né, e a constelação, ela trabalha justamente isso,
digamos que a gente não consegue ver, mas a gente tem... Tudo aqui é energia, né? Energia de forma densa, em forma de matéria, né? E por mais que nós não consigamos ver, tudo isso aqui está movimentando, né? Movimentando esse campo aqui, que eu não vou nem aprofundar, né? E tem que fazer estudos para entender quais as estratificações desses campos, né? Mas de forma simples, toda vez que eu estou me relacionando com pessoas e eu gero algum tipo de dor em mim, no outro, qualquer tipo de coisa que foge essa leveza da vida, isso vai gerando um fio de nylon energético. Eu vou gerando ali uma ligação, né? Porque eu preciso devolver, de certa forma, aquilo que foi tirado do outro, né? Eu preciso curar aquilo que eu gerei de dor no outro. Então vai gerando fio de nylon, né? Uma relação de amizade que terminou muito brigado, né? Um relacionamento, a gente vai gerando fio de nylon. Com os nossos ancestrais, nós temos verdadeiros cabos de aço, né? E o xamanismo, ele trabalha com a noção de que você traz no seu DNA pelo menos as 10 últimas gerações. É como se o seu DNA fosse um grande banco de dados de todos os aprendizados daqueles que vieram antes no seu sistema, né? E você vem curar não só as suas coisas, mas as coisas deles também. Por isso que o xamanismo diz que quando um descendente se cura, ele cura todo mundo que está lá atrás, né? É a dinâmica aqui. Esse plano ele é muito justo, né? O plano terrestre. Então, trabalhando sempre no nível sistêmico do equilíbrio, o sistema vai se regulando, né? E como nós temos verdadeiros cabos de aço com os nossos ancestrais, tudo aquilo de muito traumático que aconteceu lá atrás e bloqueou, feriu a vida aqui na Terra de alguma forma, tudo que gerou dor para a vida, bloqueia. Então, sei lá, 5 gerações atrás aconteceu um assassinato, aquilo desorganizou o meu sistema. Então, aquele fluxo de vida que deveria vir para mim, ele está bloqueado. Então, às vezes eu nem sei, eu só consigo reparar porque algum padrão meu fica se repetindo, né? Eu arrumo um relacionamento que é tóxico e eu vou sempre fazendo aquilo, ou eu não consigo prosperar financeiramente. Esse é o sintoma que vai aparecendo aqui. Mas quando eu vou olhar, eu vou perceber de onde que está vindo aquilo, né? Isso é o constelar, né? É o dar ordem, é entender quais são as leis de amor que regem esse mundo, né? E a constelação familiar xamânica, nós chamamos de xamânica, respeitando as origens ancestrais que já acessavam esse campo. Embora nós reverenciamos, honramos muito Bert Hellinger e a contribuição que ele trouxe estruturando isso, né? É igual Allan Kardec no Espiritismo, né? Tenho certeza que antes de Allan Kardec também muitas pessoas conseguiam se conectar com a espiritualidade, só que o Kardec organizou isso. O Bert Hellinger ele fez a mesma coisa, ele organizou as constelações, mas o movimento ele já existia, né? E ele era de acesso só quem tinha merecimento mesmo, né? Quem estava ali no contato com a natureza, num contato mais harmônico, né? Procurando sempre manter a vida. E agora está aberto para todos nós. Todos nós temos essa oportunidade. E sempre a gente tem que trazer para o campo, né? Eu, por exemplo, como consteladora, eu sou facilitadora. Eu não tenho poder de organizar nada no seu campo. Eu vou pedir permissão para abrir o seu campo e é o campo quem vai trazer o que ele precisa, entende? Eu sou muito menor que o seu campo. Eu simplesmente peço permissão e entro e sou canal desse campo, entende? Que quer se organizar. Mas é o próprio campo que vai trazer tudo aquilo que ele quer curar, porque o campo quer se curar, entende? O campo quer que você perceba, o campo não quer que você sofra, Deus não quer que você sofra, né? É o nosso próprio julgamento que faz a gente vibrar baixo e ficar atraindo, né? É bem interessante isso, tá? Espero ter esclarecido um pouquinho dessa questão sobre o que é a constelação xamânica, tá? É isso, arroba.